Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a possibilidade de substituição no polo passivo quando o réu alega sua ilegitimidade. Mas nesse caso é curioso porque o pedido de substituição foi feito sobre a vigência do Código de 73. E aí nós vamos ver como é que ficou a questão que foi tratada no recurso especial 1.967.261 do Ceará, RESP 1967261. Os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, bem como eventuais outras observações que sejam convenientes e possíveis de serem feitas. O que nós tivemos aqui no contorno fático dessa pretensão que chegou até o STJ? Na origem, nós tivemos uma ação de indenização pedindo danos morais e o pagamento de uma pensão em razão do falecimento do filho dos autores por ter sido atropelado em linha férrea. O acidente fatal se deu em 1989 e a ação foi proposta em 2007. Só que a ação foi proposta em face de Metrofor, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitana, porque ela supostamente teria sucedido a RFF-SA, que foi na época responsável pelo trem quando do atropelamento. Quando foi citada, a Metrofor contestou, e um dos argumentos que ela utilizou foi a preliminar de ilegitimidade passiva. E aí ela alegou e demonstrou que a composição, o trem era mesmo da RFF-SA, e ela, Metrofor, não sucedeu a RFF. A Metrofor sucedeu a CBTU, uma outra companhia de trens urbanos. Porque a RFF-SA foi sucedida pela CFN, Companhia Ferroviária do Nordeste. Então, como a Metrofor, a RE formalmente, nunca foi sucessora da RFF, ela não tem nada a ver com a questão e, portanto, ela argumentou que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito. Em 2008, então um ano após a propositura da ação, os autores falaram em réplica. E eles peticionaram, portanto, pedindo alteração no polo passivo, com a inclusão da CFN, que a Metrofor indicou como sendo a sucessora da RFF-SA. Percebam que a réplica, essa petição pedindo a inclusão, a alteração no polo passivo, foi protocolada em 2008, quando ainda estava em vigor o Código de 73. Ocorre, meus amigos, que essa réplica, esse pedido de substituição, de alteração no polo passivo, ele não foi apreciado pelo magistrado. O magistrado deu prosseguimento ao processo, deu início e desenvolvimento à instrução de provas, designou a IJ com determinação de prova testemunhal, inclusive, e proferiu sentença. Só que ele proferiu sentença em setembro de 19, quando já estava em vigor, portanto, o Código de 2015. E na sentença ele reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Metrofor e julgou o processo extinto sem resolução do mérito. E também a sentença não enfrentou o pedido de alteração no polo passivo, de inclusão da CFN no polo passivo. CFN é a empresa que a ré Metrofor indicou como sendo sucessora da RFF, que teria causado dano aos autores, teria praticado o ilícito de atropelamento do filho dos autores. Então, os autores interpuseram a apelação, alegando naturalmente cerceamento de defesa, pois não houve a análise de inclusão da CFN no polo passivo. Essa questão não foi
analisada. E que o artigo 339 do Código atual autoriza a modificação no polo passivo, a inclusão de um novo sujeito no polo passivo. Eles sustentaram ainda uma questão, seria trágica, que se realmente a sentença não fosse reformada para a inclusão da CFN, os pais nunca seriam indenizados pela morte do filho, porque já teria aí a essa altura consumada a prescrição. Lembrem-se que o acidente fatal se deu em 89. Mas o TJ local, TJ do Ceará, negou o provimento à apelação, manteve a sentença sob argumento de que a réplica dos autores, o pedido de inclusão de um novo sujeito passivo, foi feito sob a vigência do Código de 73, quando não constava a previsão do Código atual, do artigo 339 do Código de Processo Civil atual. Eis que, portanto, diante desse contexto fático-jurídico, os autores interpuseram recurso especial que chegou até o STJ. E eu já lhes adianto que o STJ deu provimento ao RESP dos autores. Isso porque o pedido de alteração do polo passivo, formulado em réplica lá em 2008, quando realmente em vigor o Código de 73, ele não foi apreciado. Esse pedido estava, e até a manifestação do STJ, estava em pendência, estava pendente de análise. E quando o Código de 2015 entrou em vigor, ele é aplicável imediatamente. É o que prevê o artigo 14 do CPC. Então a questão gira em torno da lei processual no tempo. Artigo 14 do CPC, a norma processual não retroage e é aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados atos processuais já praticados e as situações jurídicas já consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Só que essa questão sobre a substituição do polo passivo não estava consolidada. Não tinha nenhum ato jurídico aperfeiçoado. A parte formulou a pretensão e o judiciário simplesmente não se pronunciou. Como estava pendente de análise e entrou em vigor o Código de 2015, prevendo no artigo 338 e 339 a possibilidade de modificação no polo passivo, o juiz deveria analisar aquele ponto que estava pendente, ou o juiz ou o tribunal, e ao analisar o ponto pendente, aplicar a norma processual em vigor, que já seria o Código, portanto, de 2015. Olha o 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, foi o que ele fez, ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. E olha o parágrafo 2º do 339. Nesse prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. O autor pode pedir a substituição, sair o réu e entrar um outro como réu. O autor pode não acolher a alegação do réu e permanecer só em face do réu. E o autor pode manter o réu e incluir também esse terceiro indicado pelo réu. Então, veja, o autor teria direito a essa análise do Poder Judiciário. O Judiciário simplesmente não se pronunciou quanto ao ponto. Aqui há uma nítida omissão e, portanto, o STJ deu provimento ao recurso especial do autor. Quer dizer, o Código de 2015 permite a substituição do polo passivo, podendo o autor optar pela alteração da petição inicial para incluir o litisconsorte passivo, conforme indicado pelo réu na sua contestação. E não deve ser aplicado o direito processual vigente na data do oferecimento do pedido da réplica. Quando da análise do pedido, o julgador deve aplicar a norma processual vigente, que seria o Código de 2015, quando veio a sentença,
seria o Código de 2015, quando foi julgado o acórdão, e é o Código de 2015 nesse julgamento do STJ. A parte tem direito de ter o seu requerimento, a sua pretensão examinada. E ela não pode ser penalizada por uma desídia, por uma omissão do magistrado. Então, houve, no caso, negativa de vigência do parágrafo 2º do artigo 339 do CPC, que permite a substituição, modificação no polo passivo para incluir o litisconsorte passivo, e, com base nesse fundamento, a conclusão a que chegou o STJ nesse julgado foi: aplica-se o pedido de alteração do polo passivo formulado em réplica na vigência do Código de 73, mas ainda pendente de exame quando da entrada em vigor do Código de 2015, as disposições desse último diploma, não havendo necessidade de reiteração do pedido para que a parte tenha direito à sua apreciação. Então, esses os comentários que eu queria fazer com os senhores nesse nosso encontro. Por hora é só, a gente fica por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.